Caros irmãos e irmãs, você que me acompanha neste momento, eu sou o Padre Iranildo Melo dos Reis, da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Cariús, Diocese de Iguatu, Ceará. Como foi do conhecimento de muitos que, a princípio da pandemia, na nossa realidade, estive mais presente através dos meios de comunicação, depois dei uma parada e agora, como diz a música do Luiz Gonzaga, olha eu aqui de novo. E desta vez eu quero refletir com você um pouco de um tema muito atual, de um tema muito presente, que é sobre santidade. Por isso, acredito que você deve estar ouvindo um pouquinho, quase que como fundo musical, essa música do Padre Jonas Abib, que santidade de vida, que homens e mulheres devemos ser. Nós temos escutado ultimamente que, pós esta pandemia, o mundo não será mais o mesmo, a sociedade não será mais a mesma, a família não será mais a mesma, mas Deus é o mesmo. Embora em um dado momento, na própria palavra diz, a mão de Deus está mudada, ela não é mais a mesma. E ao dizer que a mão de Deus ela está mudada, não é mais a mesma, é uma expressão para dizer Deus é dinâmico. Deus é dinâmico. Se tivéssemos que apresentar aqui sobre santidade, tanto as citações bíblicas, a história, na economia da salvação, e também o magistério, os documentos da igreja, o catecismo, tudo sobre santidade, teríamos que fazer um estudo bem mais prolongado, mas aqui não é um estudo. Nós não vamos fazer uma hermenêutica, uma exegese da palavra. Por isso não vou apresentar citações bíblicas nem número de documentos, para que sejamos mais breves diante deste assunto, sobre santidade. Primeiro, diante dessa realidade que o mundo não será mais o mesmo, a sociedade não será mais a mesma, então que homens e mulheres devemos ser pós uma pandemia? Mais santos? Mais pecadores? Melhores? Piores? Ou quase que a mesma coisa? São Paulo diz, sede quente ou frio, porque morro, vômito. Uma expressão para dizer de tomadas de decisões, tomadas de pensamentos. Nós podemos entender esse tempo atual de santidade, que Deus, eu dizia recentemente, o sermão de Deus ainda continua. O sermão de Deus ainda continua. Ouçamos. Ele sempre tem falado a toda a humanidade, se dando a conhecer na economia da salvação, através da palavra, dos fatos, dos acontecimentos, sejam eles bons ou ruins, através dos profetas, dos seus enviados, e por último, quando enviou o seu Filho Jesus. Num dado momento, o próprio Senhor nos diz, sede santo,
porque o vosso Pai também é santo. Sede santo, como eu sou santo. Primeiro eu começo a fazer uma pergunta. O que nós entendemos por santidade? O que você entende por essa palavra santo, santa, santidade? Qual é o nosso conceito? Qual é a nossa visão que nós temos do que é uma pessoa santa? E na verdade não deve ser um conceito particular meu, um conceito particular seu, do que é ser santo, do que é ser santa. Eu acho que ser santo é isso, é isso, é isso. Não. Nós não devemos caminhar por essa teoria do achismo, eu acho. Mas o conceito de santidade que nós devemos ter é o conceito categórico do próprio Deus através da igreja. Aí sim, é uma coisa boa e bonita. Um conceito de santidade, o conceito parte de Deus, categoricamente, através da igreja, do magistério, dos seus ensinamentos. Ela nos ensina o que é o verdadeiro conceito de santidade. Porque quando nós falamos em santidade, em uma pessoa santa, logo criamos um conceito de uma pessoa totalmente que parece ter descido do céu como os anjos e que não cometeu nenhum pecado. E não é bem assim. Maria foi a única imaculada. Maria foi a única imaculada. Então, caros irmãos e irmãs, a santidade ela pode acontecer na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, na sociedade, como dizia Santa Teresinha, sede santos nas pequenas coisas. Sede santo nas pequenas coisas. Cada pessoa, casada, solteira, como padre, cada pessoa batizada cristã que se esforça, embora não cumpra 100% e 100% nunca vamos cumprir, mas que há um esforço contínuo para amar, para perdoar, para servir, para se compadecer, para sair de si ao encontro do outro, para amar a igreja, para ser igreja. Isso é ser santo. Isso é ser santo. Nós sabemos que na igreja existem os processos para se canonizar uma pessoa que foi considerada pela sociedade de que aquela pessoa ela viveu como santa. Ela viveu como santa. E nós sabemos que na verdade a igreja ela vem oficializar de maneira formal, confirmar o que de fato o povo, a sociedade, o mundo tem presenciado, do testemunho vivo daquela pessoa. Não é a igreja em si que torna uma pessoa santa. Na verdade, o que torna uma pessoa santa é a sua vida. Foi a vida daquela pessoa que tornou ela mesma santa. Não é a igreja que torna a pessoa santa, não. A igreja, ela vem oficializar nos documentos, oficialmente ao público, que de fato o testemunho daquela pessoa era de uma pessoa santa. Aí é diferente. Num dado momento, quando parece-me
não estou bem presente se foi Papa Paulo VI ou São João Paulo II, e quando o povo pediu a canonização do fundador da obra de Shansta, Padre José Kentenich, o Papa disse: canonizai-o vós mesmo. Olha, coisa bonita, canonizai-o vós mesmo. Ele estava exatamente declarando isso. São vocês que dão testemunho. É interessante observar que as pessoas santas, que foram santas, elas morreram fisicamente, mas elas permanecem vivas em tantos corações, a sua obra continua viva, elas arrastam multidões que muitas vezes vivos não conseguem arrastar. Mas é bom para o seu conhecimento, para o nosso conhecimento, e quando se trata da canonização, da beatificação de um santo e de uma santa, não é que eles não tenham pecado. Eu, Padre Iranildo, mesmo antes de ser padre, antes de ser seminarista, graças a Deus, tinha uma visão para entender que não significava dizer que aquele santo, aquela santa não tinha pecado, não tinham fraquejado, não tinha tropeçado nas suas limitações. Então, a igreja declarar que de fato uma pessoa foi canonizada, ela foi santa, não significa dizer, a própria igreja reconhece, não significa dizer que ela não tenha vivido o seu lado humano. Pelo contrário, os que chegaram à santidade foram exatamente os que enfrentaram o lado humano, foram os que viveram o lado humano. Nós devemos olhar para os frutos bons. Nós sabemos que existem pessoas que têm dentro de si um espírito de urubu, inclusive determinados historiadores, e por que não dizer historiadores revoltados, historiadores muitas vezes ateus, historiadores que não se amam, não amam a si mesmos, são insatisfeitos e por isso vivem escavacando a carniça como urubu, puxa lá do fundo do baú os pecados de um santo, de uma santa que tenha cometido há tantos anos, há mais de século, ou mais ou menos, não sei, arranca do fundo do baú, taca na capa de revista, coloca nas redes sociais e jornais para perseguir. São os chamados, os advogados do diabo. Caros irmãos e irmãs, como foi que Jesus deu exemplo a história do filho pródigo? O filho, quando volta, o pai não perguntou por nenhum pecado que ele cometeu. O pai abraçou, o pai fez uma festa, o pai acolheu, o pai não olhou para os frutos estragados, frutos podres, o pai abraçou. Quando você vai a um pé de fruta, quando eu vou a um pé de fruta, o que nós fazemos? Olhamos, olha, essa fruta está tão linda, a gente tira uma, a gente tira outra, e as estragadas a gente deixa lá. As estragadas a gente deixa lá. Pecados de santos e santas que ainda hoje se encontram nos papéis, simplesmente nos papéis, mas não se encontra mais no seu coração e muito menos no coração de Deus. Os pecados de determinados santos que cometeram os pecados se encontram hoje em arquivos, em livros, em papéis,
mas não se encontra mais no coração de Deus. Portanto, nunca vamos nos escandalizar quando a mídia apresenta, está no jornal, foi descoberto que o santo tal, que a santa tal, cometeu tal pecado. Isso para mim é uma outra prova de que de fato aquela pessoa foi santa, porque depois de tantos anos ela ainda é perseguida. Os santos e santas, caros irmãos e irmãs, eles foram perseguidos, eles continuam perseguidos mesmo depois da sua morte, porque depois da morte física, porque eles são ainda vivos, presentes na sociedade, são presentes no mundo, são presentes na vida das pessoas e por isso continuam sendo caluniados, por isso continuam sendo perseguidos. Se fôssemos para olhar a história de Santo Agostinho, então ele não estaria nos altares. Se fôssemos para olhar a história de São Paulo, ele não estaria nos nossos altares, porque nós olhamos com o olhar da rejeição que ele fez, que ele aprontou. Mas Deus quis que ele estivesse nas alturas e não só nos altares. Para dizer, o próprio Deus, salmista, feliz de quem o Senhor não olha mais como sendo pecado. Feliz de quem o Senhor não olha mais como sendo pecador. Se Deus levasse em conta todas as nossas faltas, quem haverá de subsistir, nos diz a palavra? Então a igreja, na sua essência, conduzida, iluminada pelo discernimento do Espírito Santo, ela também leva em consideração o contexto, não só, por isso a hermenêutica, por isso a exegese, para analisar, avaliar o tempo, na época em que o santo viveu e também trazer para a realidade presente e projetar em um futuro. Olha, veja como é bonito. É todo um processo, é todo um alicerce. Olha o contexto, atualiza no presente e projeta um futuro. Foram assim também que muitos profetas trabalharam, que muitos mensageiros enviados fizeram. Eles olhavam o passado, pegavam aquelas atitudes benéficas do passado, atualizavam no presente e projetavam um futuro. E projetava um futuro. Então a história de Paulo, a história de Santo Agostinho. Eu estou apresentando aqui o exemplo desses dois grandes santos, colunas da igreja. Então nunca, caros irmãos e irmãs, nunca se espante, nunca se assuste, nunca se escandalize quando a mídia arranca do fundo do baú determinado pecado de um santo, de uma santa que foi canonizada, ou que está em processo de canonização, de beatificação, porque, repito, não sei para você, para mim é mais uma prova de que de fato aquilo é uma prova de que de fato o santo viveu como santo, aquele homem viveu como santo, aquela mulher viveu como santa, que depois de tanto tempo que morreu ainda é perseguido, depois de tanto tempo que partiu enquanto a vida física, mas é presente, porque é presente, por isso incomoda, por isso que tem os urubus que vêm buscar, resgatar a história. A gente aprende que a história, ela é a sucessão do sucesso que sucede sucessivamente sem cessar.
Vou repetir. A história, ela é a sucessão do sucesso que sucede sucessivamente, sem cessar, sem parar. Então ela está em continuidade. Se fôssemos pegar ao pé da letra, poderíamos dizer que a história, ela não tem um fim em si mesmo. Ela tem um fim de uma etapa. Começa uma nova etapa, mas vai se dando sucessivamente sem cessar. Então, falar sobre santidade é um tema sempre atual, é um tema sempre presente, é um tema sempre em convite para cada um de nós. Pós esse tempo de pandemia, que ainda não passou, mas que homens e mulheres devemos ser? Que homens e mulheres devemos ser? A começar a ser santo nas pequenas coisas, repito, como dizia Santa Teresinha. Um dos primeiros passos, caros irmãos e irmãs, é viver como igreja, é ser igreja. Uma coisa é ser uma pessoa de igreja, outra coisa é ser igreja. Uma coisa é ser de igreja, outra coisa é ser igreja. E ser igreja significa viver de fato o seu batismo. E viver o batismo é cumprir o papel de cristão. A vivência do batismo nos leva a esta santidade. Que eu seja santo, você está ouvindo aí na música, a gente canta tanto, Deus é santo, 3 vezes santo, 1000 vezes santo. E essa realidade da vivência da santidade, ela é muitas vezes colocada de lado. Porque se criou-se uma ideia em muitas pessoas, exatamente por não viver o batismo, que essa realidade de ser santo, ela é impossível. Que essa realidade de ser santo, de ser santa, ela é para as pessoas velhinhas que gostam de rezar. E não é isso. Essa é a visão limitada e pobre de quem não cumpre o seu batismo. A santidade, ela brota do coração, da vivência da pessoa batizada, e ela tem o desejo de fazer com que a outra também se conduza por esse caminho. Então, quando a gente vive o batismo, a gente é igreja. E quando a gente é igreja, a gente ama a igreja. Dizia os grandes santos, quem não tem a igreja como mãe, não tem Deus como pai. Quem não tem a igreja como mãe, não tem Deus como pai. A igreja é o colo da mãe. Quem de nós, quando criança, ou lembrando ou não lembrando, qual é o filho que engateando, andando, não correu para o colo da mãe? Quando se sentiu ameaçado, quando se sentiu inseguro, correu para o porto seguro, correu para o colo da mãe, aonde se sente protegido, aonde sente o aconchego. A igreja, esse colo da mãe que defende, esse colo de uma mãe que ama, e de uma mãe enjuizada. A igreja é uma mãe enjuizada. Eu estou falando, repito, quero dar ênfase, de uma mãe
enjuizada. E uma mãe enjuizada, ela ama, mas ela também corrige. Ela ama, mas ela também corrige. Então, quando a gente vive o batismo, a gente é a igreja. Quando a gente é a igreja, a gente ama a igreja. É essa mesma mãe que protege, que ensina, que educa, que defende, a mãe igreja. E esta mãe aqui também, a mãe das mães, mãe rainha, vencedora, 3 vezes admirável e Shasta. E aí você tem Nossa Senhora, de acordo com o título que você ama, é a mesma mãe, Senhora de Fátima, das graças, auxiliadora das dores, e por aí vai. É a mesma mãe, é a mesma mãe. Portanto, temos Maria como mãe, a igreja como mãe. Não somos órfãos, somos protegidos por esta mãe. Eu quero concluir este momento, nesta tarde, trazendo essa reflexão do que é ser santo, que a concepção, a visão, o conceito de santidade seja mais amadurecido, que esse tempo tenha nos ajudado a sermos mais santos, a crescer na sensibilidade, no amor, na reflexão. A mãe protetora, a igreja, nossa mãe também, ela que nos educa, ela que puxa nas nossas orelhas, mas é ela também que acaricia, ela que acolhe esse filho que ela se encontra nos braços. É cada um de nós, é cada um de nós. Então, que possamos cada dia aprender a viver no amor, na busca, na santidade, nas pequenas coisas, a começar na família, dentro de casa, onde quer que seja. Maria, ela está sempre unida ao Filho. Por isso você pode ver aqui também a cruz de Maria, a cruz da unidade. Maria aos pés da cruz, unida ao Filho, unida à dor, unida também às alegrias, unidos também como filhos, unidos a Nossa Senhora, unidos a Jesus, seremos mais santos, como nosso Pai também nos convida a sermos santos. Então eu quero rezar com você uma Ave Maria por todos aqueles e aquelas e por tantas situações que cada um vive e traz. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, diante de toda essa reflexão, antes da bênção, quero mais uma vez reforçar e dizer a você: sejamos santos nas pequenas coisas. E repito, ao ouvir dizer que a mídia arrancou do fundo do baú os pecados de um santo, de uma santa, seja para nós a certeza de que de fato é mais uma comprovação de que aquele homem, aquela mulher foi santo, foi santa, porque mesmo depois de tanto tempo ainda continua sendo
perseguidos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pelo poder daquele que me chamou e da igreja que me confiou. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoai, Senhor, a cada um que acompanha. Abençoai, Senhor, todo aquele e aquela que, ouvindo essa mensagem, desperta dentro de si o desejo de ser mais santo e santa. Que a eficácia desta bênção traga muitas graças do corpo e da alma e afugente todos os males, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Tenham todos e todas uma boa tarde, uma boa semana, com a graça de Deus. Agradeço a você que acompanhou, que está acompanhando, estou vendo aqui os nomes de vocês, são tantos, e que a Mãe Auxiliadora e a Mãe Rainha fortaleça a cada um. Obrigado.